Boa tarde, Márcio. Tudo bem? Uma boa tarde e também bom dia, boa noite para todo mundo aí que vem em horários diversos, pessoal aí do seu canal. Agradeço mais uma vez aí para que possamos conversar sobre língua portuguesa, tirar alguma dúvida, né, bater um papo sobre a nossa língua. Agradeço novamente o convite. E a gente é que agradece a sua presença, pode ter certeza. Márcio, eu estou olhando aqui para não errar. Você hoje vai falar quando que a gente usa discriminar com e discriminar com i, certo? Isso porque em outras situações, aí quem acompanha as nossas conversas, né, já houve situações em que tem um materialzinho aí para a gente dar uma olhadinha, Sim. em que um assunto similar a, a ele apareceu. Nessas ocasiões, em algumas ocasiões, é, falamos de palavras parônimas, palavras parecidas, né? Então já houve aí nos nossos bate-papos esclarecendo o uso de palavras parecidas. Uma dupla famosa aí de parônimas, então seria o discriminar com e o discriminar com i, né? Muito parecidas, claro, aí só o e e o i diferentes e elas têm todo um significado diferente, como é uma diferença muito sutil, realmente é uma dúvida comum. Se eu estou pensando, né, naquela famosa prova de um concurso, de um vestibular, com muita frequência, né? Eles dão lá qual que você deve usar num determinado contexto, então você tem que saber o que ela significa para usar a correta, mas também, né, no nosso dia a dia aí de cotidiano, eh, até numa redação de uma prova ou concurso, mas no cotidiano aí comercial, da vida aí profissional, são dois verbos, um deles a gente usa bastante, então é uma dúvida que tem um âmbito da prova, quem estiver pensando em prova é um assunto interessante, mas eu acho que também extravasa aí um pouco para o cotidiano. Então, o que temos no discriminar, que é o primeiro exemplo, aí com e. Esse discriminar com e é útil nós lembrarmos que esse, né? O desinibido é aquele que não é inibido. O desinformado é aquele que não é informado. E o discriminar é a ausência de crime. Então, reparando aí na definição, é exatamente isso, né? Discriminar é retirar a culpa ou a criminalidade de algo ou de alguém. Então, se eu retiro a culpa, olha o prefixo aí de ausência, eu discrimino. O exemplo, não podemos discriminar a tortura nunca. Ou seja, não podemos deixar que a tortura deixe de ser crime, tirar da tortura a ideia de crime. É isso que não pode acontecer. Eu falei que a gente usa dessa dupla mais uma, eu acho que não é essa, porque, aliás, temos aí uma lista de sinônimos que acredito, principalmente aqui no Brasil, que os sinônimos são um pouco mais utilizados, né? Primeiro aí, talvez, bem mais utilizado que o discriminar, o descriminalizar, né? Na frase seria, não podemos descriminalizar a tortura nunca. Tem ainda o absolver, o inocentar, o perdoar. São todos, dependendo do contexto, são todos sinônimos. E acho aqui, para nós, aqui falantes, quem escreve aqui língua portuguesa no Brasil, eu acho que esses sinônimos estão mais aí para o uso do que o próprio discriminar. Mas ele aparece como dúvida se eu vou escrever o outro, né, que é o discriminar. O discriminar, definição, significa separar, diferenciar, listar ou classificar. E tem também o sentido aí, que eu acho que é o que talvez mais apareça na imprensa, né? Muito falado, também pode significar tratar de forma desigual, diferente. Porque, veja, se discriminar, a base de discriminar é separar, né, é definir ali do lado, né, deixar em destaque, também vale a ideia de tratar as pessoas diferentes. Né? Só que, como está aí,
tratar de forma desigual, diferente, mas muitas vezes por preconceito. Ou seja, é um tratar diferente, esse discriminar. É um tratar diferente, mas geralmente usado no sentido de um maltrato, né? De um trato ruim, um tratar mal, provavelmente por uma questão de preconceito. Acho que temos, num exemplo último, bem essa questão, né? Discriminar, ou seja, tratar de forma diferente, desigual, discriminar alguém por qualquer motivo é fruto de ignorância. Então, tratar diferente, geralmente mal, é o discriminar, a discriminação étnica, racial, enfim. No exemplo primeiro, aí a ideia da separação, da classificação, a gente usa muito é uma linguagem muito é uma palavra muito usual na linguagem comercial, né? A vida de empresas, aí tem sempre essa ideia do discriminar nesse sentido. Como no primeiro exemplo, é preciso todas as despesas acima de R$ 1.000. Então, ele precisa ali separar. Então, no relatório, ele vai separar, ele vai classificar, ele vai listar, ele vai deixar de lado lá, né? Todas as despesas acima de R$ 1.000. Da lista, ele vai tirar todas as que foram discriminar, separar, diferenciar as acima de R$ 1.000. O segundo exemplo, também nesse sentido, precisamos discriminar todos os produtos que estão no estoque. Então, eu vou pegar lá, vou pôr num papel, separar, classificar, listar todos os produtos que estão no estoque. Então, eu vou listar, classificar, separar tudo que está lá no estoque. Como eu falei, se a gente lembrar, realmente é um termo muito usual, principalmente aí na vida profissional. O primeiro exemplo, menos comum aí no nosso uso no nosso cotidiano, mas é aquela dúvida, né? Para eu saber qual que é o correto, principalmente o discriminar, que a gente usa muito, eu preciso saber o que é o discriminar, que é o que eu devo usar, e qual a diferença que eu não devo usar, que é o discriminar, que é o tirar a culpa, inocentar. O discriminar, separar, relacionar, listar, ou tratar de forma diferente, desigual, geralmente uma forma pior por preconceito. Essa é a diferença desse par aí de parônimas. Acho que agora a gente pode usar uma ou outra com mais segurança. E é isso. Ótima explicação. Obrigada, Márcio, mais uma vez. Agradeço mais uma vez o convite. Espero aí ter colaborado um pouco com as dúvidas do seu público. E tenha aí a todos uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, dependendo do horário que a pessoa está acompanhando a gente. Agradeço e um abraço a todos. Obrigada, Márcio. Até mais. Tchau.